Olá, meu nome é Jean Batista Carneiro, estudante de Engenharia da Computação da UFPEL, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a UML para vocês. É, E vamos começar. A UML é uma linguagem de modelagem visual utilizada na engenharia de software para apresentar, documentar, especificar e visualizar sistemas complexos. Criada para unificar as melhores práticas de modelagem orientada a objetos, a UML fornece um conjunto de notações gráficas padronizadas, permitindo que desenvolvedores, analistas e demais profissionais da área comuniquem e compreendam melhor a arquitetura e o comportamento de sistemas. Origem da UML, né? A UML teve origem na década de 90, quando a necessidade de uma linguagem de modelagem padronizada se tornou evidente diante do crescimento da complexidade dos sistemas de software. Seu desenvolvimento foi impulsionado pela fusão de três notações amplamente utilizadas na época: o BUF, o OMT e o OSE. Em 1997, os principais componentes dessas notações, Grady Bush James e Ivar Jacobson, se uniram para criar a UML, que foi adotada como padrão pela OMG, uma organização internacional responsável pelo desenvolvimento e manutenção de padrões de software. Desde então, a UML tem sido amplamente utilizada na indústria de software, facilitando a comunicação e o desenvolvimento de sistemas orientados a objeto. Esses são os três caras que inventaram a UML. E a importância na engenharia de software, né? É o que a importância da UML na engenharia de software. A compreensão e comunicação, modelagem abstrata e precisa, facilita a análise e o design, suporte à manutenção e evolução do software, padrão industrial reconhecido, né? Vamos falar um pouco mais sobre eles. Compreensão e comunicação. A UML proporciona uma linguagem visual padronizada que facilita a comunicação entre todos os stakeholders envolvidos no desenvolvimento de software, incluindo desenvolvedores, analistas, designers e clientes. Isso reduz a ambiguidade e melhora a compreensão dos requisitos e do sistema em geral. Modelagem abstrata e precisa. Permite aos desenvolvedores criar modelos abstratos que representam de forma precisa a estrutura e o comportamento dos sistemas. Esses modelos ajudam a capturar e expressar conceitos complexos de maneira mais fácil de entender do que a documentação textual. Facilita a análise e o design. A UML fornece uma variedade de diagramas que suportam diferentes perspectivas do sistema, como o diagrama de classes, diagrama de casos de uso, diagramas de sequência, entre outros. Esses diagramas auxiliam na análise, design e implementação eficiente do sistema complexo, garantindo uma abordagem orientada a objetos coesa. A gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Suporte à manutenção e evolução do software. A UML torna mais fácil entender a estrutura existente do software, facilitando a manutenção e a evolução contínua do sistema ao longo do tempo. Mudanças podem ser planejadas e implementadas de forma mais eficaz, com base nos modelos da UML existentes. Padrão industrial reconhecido. A UML é um padrão industrial amplamente reconhecido, o que significa que é aceita internacionalmente, e isso promove a interoperabilidade entre ferramentas de modelagem e permite que os profissionais de diferentes organizações colaborem com eficácia utilizando uma linguagem comum. Em resumo, a UML desempenha um papel crucial na engenharia de software ao fornecer uma abordagem visual, padronizada e eficaz para a modelagem de sistemas orientados a objetos, contribuindo para o desenvolvimento mais compreensível, colaborativo e robusto. Principais conceitos da UML: classes e objetos, relacionamentos como associação, herança, composição, estados e transições.
Classes e objetos. Classes são abstrações que apresentam entidades ou conceitos do sistema. Elas encapsulam atributos, características e comportamentos, como ações, associados a essas entidades. Uma classe serve como um modelo para criar objetos. Objetos são instâncias específicas de uma classe. Cada objeto possui seus próprios valores para os atributos definidos na classe e pode interagir com outros objetos através de métodos e mensagens. É como se isso aqui fosse a classe inteira, a seus atributos e seus métodos, e esses são os objetos, como Tiago, Marcos e Vitor. E cada objeto tem seus atributos diferentes. Relacionamentos. Relacionamento tem como associação a herança e a composição. Associação representa uma conexão semântica entre duas ou mais classes. Pode ser unária, entre uma classe e ela mesma, binária, entre duas classes, ou entre mais de duas classes. As associações podem ter multiplicidade para indicar a quantidade de objetos envolvidos. Herança descreve uma relação entre uma classe mais genérica, superclasse ou classe base, e uma mais específica, que é a subclasse ou classe derivada. A subclasse herda atributos e métodos da superclasse, possibilitando a reutilização de código e a expressão de hierarquias dentro da classe. De classes. Composição é uma forma de associação mais forte, indicando que uma classe é parte integrante de outra e não pode existir sem ela. A composição implica uma relação de toda a parte, onde a parte é completamente dependente da existência do todo. Estados e transições. Tem estados e transições. Estados. Um objeto pode estar... Estados representam as condições em que um objeto pode existir durante seu ciclo de vida. Um objeto pode estar em um estado específico e eventos podem causar transições entre seus estados. Transições descrevem as mudanças de estado em um objeto em resposta a eventos específicos. E diagrama de máquina de estados é utilizado para modelar o comportamento dinâmico de um objeto, especificando os diferentes estados que ele pode ter, as transições entre seus estados. Em resumo, esses conceitos são fundamentais para a modelagem de sistemas orientados ao objeto, usando a UML. Através desses elementos, é possível representar de uma forma clara e concisa a estrutura e o comportamento dos sistemas, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento do software. Diagrama de classes. A diagrama de classes é uma representação visual que descreve a estrutura estática de um sistema, exibindo as classes que a compõem, o sistema e seus atributos, métodos e o relacionamento entre elas. Modelagem de um sistema acadêmico, por exemplo, a classe aluno, atributos, nome, matrícula e curso, métodos, que são matricular, consultar notas, e a outra, professor, outra classe professor, atributos, nome, disciplina, departamento, e seus métodos, que são lançar notas e agendar prova. Modelagem do sistema acadêmico, esse. Diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso é uma ferramenta da UML que descreve as interações entre um sistema e seus atores externos, identificando os diferentes casos de uso que o sistema oferece. Ele fornece uma visão geral dos requisitos do sistema e destaca como o usuário interage com o sistema para realizar determinadas funcionalidades. Vamos supor que seja um sistema de gerenciamento de biblioteca. O ator é o usuário e o bibliotecário. Casos de uso: realizar empréstimo, devolver livro, consultar catálogo, atualizar informações de usuário. Já a visualização de interações o diagrama de sequência é uma ferramenta visual que ilustra a interação entre objetos em uma sequência temporal.
ele é particularmente útil para representar o fluxo de controle e as mensagens trocadas entre objetos durante a execução de uma funcionalidade específica. Por exemplo, o diagrama de sequência para o processo de realizar uma reserva em um sistema de reservas de hotel. Ator, usuário. Objetos, sistemas de reservas. Quarto, banco de dados. Sequência. O usuário inicia uma sequência solicitando uma reserva. O sistema de reservas verifica a disponibilidade e envia uma mensagem para o objeto quarto. Quarto, responde confirmando a disponibilidade. Sistema de reservas registra a reserva no banco de dados. O banco de dados confirma a reserva e envia uma confirmação ao sistema de reservas. Sistema de reservas envia uma confirmação ao usuário. Esse é o processo, passo a passo, que aqui fala o diagrama de sequência, uma ferramenta visual que ilustra a interação entre objetos e uma sequência temporal. Então, esse é o tempo de sequência, mais ou menos isso. Em resumo, a UML não apenas oferece uma abordagem sistemática para o design e desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, mas também se torna um padrão reconhecido internacionalmente, promovendo a colaboração eficiente e a interoperabilidade entre equipes de desenvolvimento em todo o mundo. Sua relevância perdura como uma ferramenta essencial para a construção de software robusto, compreensível e de alta qualidade. Obrigado.